Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do primeiro ano. Uou! Vamos continuar esse capítulo que nós já começamos em aula presencial. Foi a última coisa que vimos em sala de aula, que é o capítulo dos fenícios, capítulo H6, páginas 37 a 39 da apostila de História. Os fenícios eram um povo semita / outros povos, eram resultado de miscigenação. Não formavam um país unificado, eram várias cidades-estado, as mais importantes Sidon, por isso também os fenícios eram conhecidos como sidônios, Tiro, Biblos, esse nome veio dos gregos porque Biblos distribuía papiros do Egito, e Berytus, que é a atual Beirute. Assim como o Líbano hoje, tinha muito mais fenícios fora da Fenícia do que na sua própria terra. Por quê? Porque a Fenícia é um lugar, e obviamente Líbano agora, é um lugar montanhoso, com poucas terras agricultáveis. Então, esses povos se espalharam pela orla do mar Mediterrâneo, fundando várias colônias, como por exemplo Cádiz na costa espanhola e Cartago, a mais famosa no norte da África. Deem uma olhadinha aí na imagem, um barco fenício, né? Essa embarcação fenícia, tanto a vela quanto a remo, era utilizada para a principal atividade dos fenícios, que era o comércio marítimo. Comercializavam várias coisas, tá, gente? Vidro, pedras preciosas, papiro do Egito, o cedro, que é a madeira, que é o símbolo do Líbano hoje, né? Vocês podem olhar a bandeira libanesa, ela tem um cedro no meio. A Bíblia cita o cedro do Líbano várias vezes. Que mais? Sociedade das cidades-estado da Fenícia semelhante à dos outros povos da antiguidade, né? Da Mesopotâmia, da Grécia. O rei, os sacerdotes e a nobreza no topo, abaixo altos funcionários, depois militares, artesãos, comerciantes, lá embaixo os camponeses, servos e abaixo de tudo os escravos, né? A parte social mais explorada, escravos e os marinheiros pobres, né? Porque obviamente se era um povo dedicado ao comércio marítimo, existia um número alto de marinheiros, tá? Uma grande inovação dos fenícios foi ter criado um dos primeiros alfabetos fonéticos, tá? Eles utilizaram símbolos dos egípcios e dos mesopotâmicos, da escrita cuneiforme, e simplificaram e criaram o Aleph-Bet. Dê uma olhada aí na tela. Aleph-Bet. Aleph-Bet, alfabeta, em grego, alfabeto. Pois é. Essas letras aí do alfabeto fenício foram criadas para facilitar as atividades comerciais e a comunicação entre as pessoas, deu origem a vários alfabetos, como o nosso, que é o latino, herança dos romanos, mas também outros como o hebraico, o árabe, o cirílico, que é usado pelos russos, o alfabeto grego. Então foi criado pelos fenícios, é fonético, tá? Cada letra representa um som. O A não representa nada, ele representa A. Mas a origem do A eram os chifres do boi, tá? Em aula a gente comenta, em aula presencial a gente comenta isso com mais detalhes. Religião. Os fenícios eles tinham religião politeísta, ligada bastante a aspectos da natureza, cultuavam a grande mãe, o deus principal deles era Baal,
né? Baal em suas várias manifestações. Baal quer dizer principal, Baal, nos idiomas semíticos, né? Em árabe tem, em hebraico tem. Por exemplo, em hebraico a pessoa que lê a Torá numa sinagoga é chamada de Baal Coré, né? O principal leitor. A pessoa o judeu que não praticava a religião e faz uma conversão para praticar, ele é chamado de Baal Teshuvah, né, que é o grande convertido. Então Baal quer dizer principal. Na Bíblia se fala até do próprio Deus, o Criador, nosso Criador, como Baal, como o principal, né, como o príncipe, como o mais importante, mas também fala dos deuses vizinhos, como os deuses fenícios, como Baal e outros deuses, Baalim. A Bíblia fala de Baalim, plural, né? Então Baalim são os deuses dos outros povos. Aí na imagem vocês veem o deus Baal dos fenícios. É essa figurinha aí, né? O deus da chuva, dos raios. Um outro deus bem famoso entre os fenícios, que era um deus tanto cananeu quanto fenício, e depois foi adotado pelos filisteus, é o deus Dagon, também chamado de El Dagon. Ele aí com esse formatinho de peixe, olha aí, essa barbinha típica da Mesopotâmia. Dê uma olhada nessa cabeça de peixe no chapéuzinho dele. Esse chapéuzinho dele chama mitra, curiosamente, bem parecido com a mitra da cabeça do Papa. Por que será que o chapéu do Papa parece com o chapéu do deus Dagon, uma boca de peixe? Alguém sabe? Eu também não sei. Perguntem para o Papa. O Papa Francisco é muito legal. Perguntem para ele. Beleza, galera? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre os fenícios, esse povo que era comerciante, que se espalhou pela orla do mar Mediterrâneo, que fundou importantes colônias e que hoje ainda vive no atual Líbano, entre em contato com o professor. Beleza, galera? Uou!